Ok, nós estamos de volta agora para continuar a nossa aula anterior, na qual nós iniciamos falando da lei penal no tempo e havíamos visto, recapitulando, que a lei penal prescinde sempre da anterioridade. Nulla crime sin previa lege, nulla poena sin previa lege. Não há crime sem lei anterior que o defina. E também não há pena sem a devida culminação legal. O que ocorre aqui, então, é que a regra é da irretroatividade, sendo que a exceção, momentos em que a lei irá retroagir, o que chamamos de ultratividade, é naqueles casos em que a lei penal favorece o réu ou acusado ou indiciado, conforme aí o estágio em que o processo ou ação penal esteja se encontrando. Vista, então, a novatio legis incriminadora, aquela que dá fatos que anteriormente não eram crimes como crimes, vamos agora a novatio legis in pejus. É a nova lei que prejudica. O fato já existe. Ele está definido como crime, mas encontra uma adição, uma alteração que o torna mais grave do que aquilo que era, então, anteriormente. Um exemplo da novatio legis in pejus é o inciso 6, hoje do artigo 121, em seu parágrafo 2º, homicídio qualificado, trazendo a figura de feminicídio. Antes de 2015, senhores lembram-se que nós não tínhamos o inciso 6º, ou melhor, o inciso 6, no Código Penal, no parágrafo 2º do artigo 121. Isto quer dizer que não existia a qualificadora feminicídio, a qualificadora do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2. Quer dizer que o artigo 121, parágrafo 2º, sofreu um acréscimo, que é o inciso 6, a figura de feminicídio. Aí eu tenho claramente uma novatio legis in pejus. Alterou, agravou a situação. Aqui, o artigo 121 já previa a moldura penal ali existente, sofreu uma alteração para pior. Então vamos imaginar que Tício tivesse matado Mirandinha. Matado Mirandinha em razões unicamente de que Mirandinha era mulher. Tício é avesso a mulheres. Ele mata mulheres pelo simples fato delas serem mulheres. Logo, o que faz com que Tício pratique o homicídio é por questões de gênero. Ele não aceita a existência de mulheres. Se Tício cometeu o fato antes de 2015, poderia pegar uma qualificadora, artigo 121, parágrafo 2º, a título de exemplo, parágrafo 2º, inciso 1, motivo fútil, futilidade. Inciso 4, a figura de não permitir defesa da vítima. Surpresa, essas são as qualificadoras que existiam. E a ação dele iniciou a tramitação, artigo 4º, Código Penal, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Vamos considerar que o fato praticado por Tício é de 2014. E ali inicia a ação penal. Enquanto ainda tramita, não houve pronúncia para que o tribunal do júri julgue o processo, surge então essa alteração de 2015.
A questão é, poderíamos então atrelar a qualificadora do feminicídio a tício? A resposta é não. A novatio legis in pejus não retroage, não alcança fatos anteriores a ela. Então, Tício continuaria com a tipificação legal que lhe for dada por ocasião da prática do crime do homicídio, tendo como vítima Mirandinha. Então, você já sabe, novatio legis in pejus, por força dos artigos 5º e 60 da Constituição Federal e também do grande princípio da anterioridade enxerto no artigo 1º do Código Penal, não retroage. E se você quiser ser mais chique, como você é, você pode acrescentar também que por força do artigo 9º da Convenção Norte-Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São Concílio da Costa Rica, a novatio legis in pejus não retroage. Continuando, nós vamos agora analisar a novatio legis in melos. É a situação em que a nova lei melhora a condição do réu. Um fato, como crime, está definido e continuará sendo crime com a novatio legis in melos. Só que a novatio legis in melos vai melhorar alguma situação naquela definição legal anteriormente existente. Senhores, vão de lembrar que a Lei 7.209 de 84 fez uma reforma substancial no Código Penal. Acrescentou dispositivos, definições legais que o Código de 1940 não os conhecia, a reforma do 84 os trouxe. Dentre eles, o artigo 16, a figura do arrependimento posterior, que é a condição, a possibilidade de o agente reparar o dano em um crime praticado sem violência à pessoa. Então vamos imaginar agora Melville. Melville pratica um furto. Furta um celular, isto no ano de 1982. Ele é processado nos idos do 83 e o processo está em tramitação, ele é condenado, está ali cumprindo pena. Em 84, então, surge a figura do arrependimento posterior, que permite que ele repare o dano. Ora, se Melville reparar o dano, então ele faz jus. Nesse caso, ou a diminuição de pena, ou conforme a definição que se der, até a não incriminação. Quer dizer que a novatio legis in melos retroage. Trata-se de uma lex mitior. A lei melhor. A lei benéfica. Em direito penal, senhores, o favor do rei sempre pertence ao réu. In indubio pro réu. Na dúvida sempre deve-se favorecer o réu. Como é uma situação que ele é favorável, a novatio legis in melos irá retroagir. Por fim, abolitio criminis. Abolitio criminis é a nova lei que deixa de fazer existir como criminoso um fato outrora definido ou conhecido como crime. Exemplo, artigo 240 do Código Penal. O artigo 240 do Código Penal, antes de 2005, tinha um verbete. A conduta proibida era adultério. Quer dizer que adultério era crime. Depois de 2005, o adultério deixou de ser crime. Então, houve ali, na verdade, uma revogação do artigo 240.
Então vamos imaginar que em 2004 eu tivesse 1 milhão de adúlteros respondendo processo, encarcerados. E em 2005 emerge a nova lei que fala que adultério não é mais crime. Houve abolitio criminis. O comportamento adulterino deixou de ser sancionado pelo Código Penal. Nesse caso, senhores, todos aqueles em que respondiam processo por adultério, que estivessem encarcerados, devem ser restituídos à liberdade. E se só estava respondendo o processo, deve, então, o juiz declarar extinta a punibilidade por abolitio criminis. Recapitulando esta primeira parte da lei penal no tempo. Princípio da anterioridade. Não há pena, não há crime sem lei anterior que os defina. Havendo novas leis, as novatio legis, nós vamos dizer lex meteor, quando são aquelas leis que melhoram a condição daqueles que estiverem visados por elas, e lex gravior, àqueles também que estiverem visados por uma situação que agrava um determinado comportamento. Desta feita, senhores, nós, então, usaremos como regra de testilha, além da anterioridade prevista no artigo 1º do Código Penal, o artigo 560 da Constituição Federal, e também podemos acrescentar a grande lição também do artigo 9º do Pacto de São José de Costa Rica, a Convenção Norte-Americana de Direitos Humanos. Para não deixar retroagir a lei que agrava, que piora a situação daqueles que estiverem inseridos na conduta proibitiva desses dispositivos legais. Aí, então, a regra é a seguinte: novatio legis incriminadora não retroage. Novatio legis incriminadora define comportamentos que outrora não eram crimes e passam a ser crimes a partir dela. Novatio legis impejus. Os fatos já são criminosos, existem, mas são agravados por força de uma aprovação legislativa. Também não pode retroagir. Doutores, não tem como errar. Novatio legis impejus, novatio legis impejus, novatio legis incriminadora, não retroagem. Novatio legis in melos, melhora a situação do réu, retroage. Abolitio criminis, comportamento anteriormente definido como crime, deixa de ser crime. A parte 2 desta aula, eu abordarei leis excepcionais, abordarei situações específicas para continuarmos analisando a lei penal no tempo, até chegarmos a definir tempo do crime. Muito obrigado, me acompanhe aqui no canal, nos siga, dê suas sugestões, mas acima de tudo, dê o seu like, porquanto eu dou o meu like a você. Muito obrigado.